Olá a todos, hoje iremos dar início à nossa segunda aula do curso técnico em manutenção automotiva. A aula de hoje tratará sobre lubrificantes. No nosso plano de aula, iremos ver a definição de lubrificantes, os tipos de lubrificantes, as funções dos lubrificantes e, por último, a classificação dos lubrificantes. Iremos iniciar falando sobre a definição de lubrificantes. Os lubrificantes são substâncias que, colocadas entre duas superfícies móveis ou uma fixa e outra móvel, formam uma película protetora. Elas podem ser divididas em 4 principais tipos. Dentre eles, podemos citar os gasosos, os líquidos, os semissólidos e, por último, os sólidos. Os lubrificantes gasosos, podemos citar como exemplo o ar. O ar ele atua como lubrificante principalmente em cilindros pneumáticos. O segundo tipo são os lubrificantes líquidos. Dentro dessa classe podemos citar os óleos em geral. Os óleos são utilizados principalmente na lubrificação de motores. O terceiro tipo são os lubrificantes semissólidos. Dentro desse grupo, podemos citar as graxas como seu principal representante. Elas são utilizadas principalmente em correntes de equipamentos ou de bicicletas, por exemplo. O quarto e último tipo de lubrificante são os lubrificantes sólidos. Nesse grupo encontra-se a grafita, o talco e a mica, que são utilizados, por exemplo, em cadeados para a sua lubrificação. As funções dos lubrificantes. Os lubrificantes eles possuem várias funções, dentre as quais podemos mencionar o controle de atrito, o controle do desgaste, o controle da temperatura, o controle da corrosão e o amortecimento de choques. Além disso, podemos mencionar a remoção de contaminantes, a vedação, a limpeza e a transmissão de força. Os lubrificantes ainda são classificados em 4 tipos, e dentro desses 4 tipos, como já citamos anteriormente, os principais são os óleos e as graxas. Os óleos, eles podem ser classificados ainda quanto à sua origem em óleos minerais, óleos vegetais, óleos animais e óleos sintéticos. Os óleos minerais e os óleos vegetais. Nesses grupos podemos citar como exemplo o óleo SAE 20W50 e como óleo vegetal o óleo de girassol. Óleos animais e óleos sintéticos. Os óleos animais, por exemplo, são obtidos geralmente de peixes, e os óleos sintéticos são aqueles que são feitos em indústrias, por isso o nome de ser chamado sintético. As graxas. As graxas são compostos lubrificantes semissólidos constituídos por uma mistura de óleo, aditivos e agentes engrossadores, chamados de sabões metálicos, e podem ser à base de alumínio, cálcio, sódio, lítio e bário. Dentre os principais tipos de graxa, podemos citar as graxas à base de alumínio, que ela tem uma característica de ser macia. A graxa à base de cálcio, que ela aparenta ou possui uma aparência de ser vaselinada. Graxa à base de sódio, que ela é geralmente fibrosa. Graxa à base de lítio, que assim como a graxa à base de cálcio, ela pode também ser vaselinada. Graxa à base de bário, que é semelhante às de lítio, que por sua vez são semelhantes às de cálcio e aparente ter essa característica de ser vaselinada. E por último temos as graxas mistas, que são constituídas por uma mistura de sabões. É importante lembrar que todos os tipos de graxa aparentam terem cores diferentes, e você não seleciona o tipo de graxa por sua cor, e sim pela sua característica, ou seja, os componentes presentes nessa graxa. Aqui nós temos algumas das referências utilizadas nessa videoaula e assim concluímos a unidade 2. Muito obrigado.